Olá pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para um encontro, uma aula virtual dentro aí dessa plataforma Facebook para os alunos, especialmente destinada essa aula para os alunos do quarto semestre noturno do curso de Direito da Univille. Eu quero inicialmente agradecer ao apoio que eu tenho recebido dos alunos de um modo geral e especialmente dos representantes, aqui no caso Marcelo, que tem auxiliado na comunicação com todos os alunos de cada sala. Esse é um momento difícil, esse é um momento que faz com que nós fiquemos muito tempo em nossas casas, que tenhamos que nos adaptar e, de certo modo, poder trabalhar com vocês, ainda que em outro momento sou estranho, numa sexta-feira dessa maneira, é algo para mim muito prazeroso e imagino, espero na verdade, que isso também seja prazeroso aos alunos do quarto semestre do curso de Direito da Univille. Nós vamos dar continuidade ao estudo da unidade de trabalho que trata da pluralidade de delitos ou concurso de crimes. E então, só para aqueles que na semana passada, de forma presencial lá na Univille, relembrar um pouco daquilo que nós já vimos até o presente momento. Então, até o presente momento, nós verificamos as espécies de concurso de crimes, concurso material ou real, concurso formal ou ideal, próprio e impróprio, e também a continuidade delitiva, o crime continuado. Nós verificamos na semana passada quais são os elementos que caracterizam cada uma dessas modalidades de concurso de crimes, e aí finalizamos o nosso trabalho na semana passada a pena de multa em caso de concurso de crimes. Então, especialmente para os alunos do quarto semestre da Univille, reitero que as dúvidas podem ser encaminhadas no e-mail, podem ser encaminhadas também nos comentários dessa transmissão que a gente está fazendo. Minha ideia é que ao final da minha exposição eu verifique as dúvidas e comentários que vocês eventualmente formulem, para que a gente possa então ampliar um debate a respeito do tema. Muito bem. Dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje eu quero tratar com vocês de um tema específico, que é o limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade em caso de concurso de crimes. Inclusive, esse seria o tema de uma aula magna que estava sendo organizada pelo professor Valdemar Moreno para o dia de hoje, mas por conta desse motivo de força maior, essa pandemia do coronavírus, isso vai ficar para um outro momento. Então, aproveitando esse ensejo, eu quero tratar com vocês hoje especificamente essa questão do limite máximo de tempo para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Essa matéria, ela está hoje regulada por disposições da Constituição da República e por disposições de forma mais direta. Com relação ao Código Penal, o destaque vai para o artigo 75. De acordo com o artigo 75 do Código Penal, vigente nos dias atuais, destaco isso porque a redação atual desse dispositivo de lei ocorreu por conta do denominado pacote anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ou seja, é uma alteração bem recente da nossa legislação. Então, os alunos precisam ficar atentos porque
de repente o seu material de trabalho está desatualizado. De acordo com a nova redação do artigo 75 do Código Penal, em princípio, o limite máximo de efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade no Brasil passou a ser 40 anos. Então, de acordo com a Lei 7.209 de 1984, que deu redação a toda a parte geral do Código Penal brasileiro, esse limite era de 30 anos. Com a mudança ocorrida agora em dezembro de 2019 e que entrou em vigor 30 dias depois, esse teto passou a ser de 40 anos. Então, uma primeira pergunta que algum estudante pode fazer é a seguinte: um juiz, um tribunal, não pode condenar uma pessoa a 50, 60, 100, 200 anos de reclusão? Pode. A sentença penal condenatória, o acórdão condenatório, eles podem aplicar numa situação concreta penas que superem esse teto de 40 anos. Acontece que, de acordo com o princípio da humanidade das penas, de acordo com a vedação expressa a penas de caráter perpétuo, estabeleceu-se lá em 1984 um teto de 30 anos que, repito, foi superado pela Lei 13.964 de 2019, apelidada de pacote anticrime. Essa lei tem a pretensão de diminuir a criminalidade em nosso país. Pois bem, é possível condenação acima de 40 anos. O que não pode acontecer, em princípio, é um cumprimento efetivo da pena acima de 40 anos. E por que eu falo em princípio? Falo em princípio porque esta é uma disposição que quer justamente evitar uma pena de caráter perpétuo na medida que as pessoas normalmente não conseguem viver mais do que 100 anos. Raras são as pessoas que conseguem chegar até essa idade. Então, uma condenação a 100, 200 anos implicaria numa prisão perpétua. Acontece que o próprio artigo 75, parágrafo 2º, prevê uma exceção a essa regra. Imaginemos que uma pessoa tenha 360 anos de reclusão. O que vai ser feito? Será feita uma unificação de penas. E essa unificação de penas resultará nesse teto de 40 anos. Então, após essa unificação, o sujeito cumprindo essa pena unificada de 40 anos, se ele tornar a delinquir, o que determina o artigo 75, parágrafo 2º? Determina que se verifique o que falta para fechar os 40 anos, despreza-se o que a pessoa já cumpriu de pena privativa de liberdade, soma-se a nova condenação, sempre respeitando novamente o teto de 40 anos. E aí então, aquele saldo da primeira unificação será acrescido da nova condenação, o que em termos práticos implica em um efetivo cumprimento de pena acima de 40 anos. Mas vale ressaltar, isto só ocorre para crimes cometidos, para condutas praticadas após o início do cumprimento dessa pena unificada. Então, vejamos o que diz ipsis literis
esse parágrafo 2º do artigo 75. Sobrevindo condenação por fato posterior. É fundamental que vocês sublinhem isso. Fato posterior ao início da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para esse fim o período de pena já cumprido. E isso existe por uma razão lógica. Se o efetivo cumprimento de penas privativas de liberdade se limitasse a esses 40 anos da atual redação do artigo 75, o sujeito, uma vez cumprindo essa pena unificada, ele poderia cometer infinitos crimes e ele não seria punido por esses crimes posteriores à pena unificada. Então, para evitar a situação que colocaria de uma forma totalmente desguardada os interesses subjetivos, os bens jurídicos, o Código Penal prevê essa exceção ao cumprimento máximo de uma pena privativa de liberdade. Uma outra questão importante em relação a esse artigo 75 diz respeito aos benefícios da execução penal. É sabido, através da mídia principalmente, noticia isso com uma em tom sempre crítico, que existe na execução penal, na execução da pena privativa de liberdade, que existe a possibilidade da concessão de benefícios para presos que tenham bom comportamento prisional e já tenham cumprido um determinado tempo de pena privativa de liberdade. Que benefícios são esses? Por exemplo, a progressão do regime prisional. Existem 3 regimes de cumprimento de pena. Regime aberto, o mais brando de todos, o semiaberto, um nível intermediário, e, no extremo, o fechado. Sem contar ainda a hipótese de uma sanção disciplinar denominada regime disciplinar diferenciado, RDD. É uma coisa bem complicada e que nós trataremos em unidades vindouras. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: o sujeito que foi condenado, no nosso exemplo anterior, a 360 anos, ele terá direito ao livramento condicional, eventualmente, ou à progressão de regime, tomando-se por uma porcentagem de pena relacionada aos 360 anos, que seria o total da condenação, ou tomando-se por base os 40 anos da pena unificada. Essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal e acabou resultando na edição de uma súmula sem caráter vinculante, mas uma súmula aplicada cotidianamente pelos tribunais, pelos juízos monocráticos, pelas mais diversas unidades jurisdicionais. Trata-se da súmula 715 do STF. Essa súmula diz, abre aspas, a pena unificada para atender ao limite de redação ainda desatualizada, 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução, fecha aspas. Esta é uma súmula que foi publicada no Diário da Justiça em 13 de outubro de 2003. Então, é uma súmula que tem mais de 16 anos aí de aplicação do Tribunal Federal e os demais tribunais do país. Por isso, então, esta súmula ainda faz referência ao limite de 30 anos de cumprimento da pena privativa de liberdade. Estes são aspectos, meus caros alunos, estes são aspectos legais do limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade em caso de concurso de crimes.
Se nós quisermos nos limitar em termos de conhecimento jurídico, uma análise rasteira, um legalismo rasteiro, estas informações seriam suficientes. No entanto, os desafios impostos no Brasil exigem uma análise crítica dessas disposições do Código Penal, especialmente agora, com a redação pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Então, a partir do texto constitucional e do Código Penal, nós vamos analisar alguns aspectos a respeito desse limite, novo limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, 40 anos. Vamos lá. Uma questão de cunho constitucional precisa ser relembrada por vocês de Direito Penal 2, que foram meus alunos em Direito Penal 1 e se recordam que quando nós estudamos os princípios de direito penal, eu falei, dentro do princípio da intervenção mínima, da necessidade de penas humanas. Trata-se do princípio da humanidade das penas, expressamente previsto no artigo 5º, inciso 47 da Constituição da República. Dentro das vedações impostas pela Constituição, nós temos, na linha B do referido inciso, a vedação a penas de caráter perpétuo. E aí, alguém, de uma maneira muito racional, pode objetar a crítica dizendo: não há pena de caráter perpétuo na medida que são só 40 anos de efetivo cumprimento. Então, se uma pessoa for condenada aos 20 anos de idade a essa pena que eu utilizei a título de exemplo lá atrás, de 360 anos, ela sairia do cárcere aos 60 anos de idade, ou seja, 40 anos após o seu ingresso com 20 anos de idade. Agora, se tratar de uma pessoa com 30 anos de idade, ela só sairia com 70 anos de idade. E se for uma pessoa com 40 anos de idade, ela só sairia ou sairá aos 80 anos de idade. Aqui nós precisamos compreender a realidade do sistema prisional brasileiro. Que elementos caracterizam fundamentalmente o sistema prisional brasileiro? A nossa estrutura prisional é sabidamente uma estrutura caótica. Nós temos diversos problemas: superlotação, problemas sanitários, problemas de violência, domínio, poder político e até mesmo, segundo consta, poder econômico de grupos criminosos. Nós temos, enfim, gravíssimos problemas. Mas agora eu quero simplesmente analisar a questão da perspectiva de vida de uma pessoa dentro de tais condições materiais de sobrevivência. É muito difícil que o sujeito saia com condições de ter alguma vida, ainda que com 20 anos dê início à execução de uma pena privativa de liberdade de 40 anos. E antes que alguém se insurja com essa observação, já antecipo que na sequência trataremos das funções do criminal. Falaremos da teoria da pena. Falaremos fundamentalmente daquilo que nós desejamos com a pena privativa de liberdade, numa perspectiva democrática, numa perspectiva ética, numa perspectiva humanista, ou, por outro lado, numa perspectiva antidemocrática, antiética,
punitivista, vingativa. Então, o cerne da questão o cerne do problema, melhor dizendo, é o que queremos com a pena privativa de liberdade, especialmente. Caros alunos, conhecendo um pouco a realidade prisional existente no Brasil, eu digo que na maior parte dos lugares será muito difícil o sujeito sobreviver sem enlouquecer, sem ficar gravemente doente, 40 anos dentro do sistema prisional brasileiro. É muito difícil. É muito difícil mesmo. E a depender da idade com a qual ele entre no cárcere, 40 anos implicará numa prisão perpétua. Outra hipótese é ele aguentar, resistir, e aí sairá do cárcere simplesmente para morrer. Se nós pensarmos, repito, como o senso comum pensa, o que não é possível quando se está num nível de conhecimento superior, vocês estão frequentando o ensino superior, mas se nós pensarmos como pensa grande parte do senso comum, as pessoas vão dizer que morreu. As pessoas reproduzirão frases infundadas do tipo: bandido bom é bandido morto. Até que o bandido não seja você ou alguém que você ama, alguém das suas relações, alguém caro para você. Muito bem. Então a primeira inconstitucionalidade que aparece não de maneira formal, mas de maneira substancial na concretude da vida, na concretude da realidade do sistema prisional brasileiro, é aquela relacionada à vedação de penas de caráter perpétuo. Na prática, como os alunos gostam de falar muitas vezes, na prática isso implicará prisão perpétua. Então, aqui nós temos um primeiro ponto a ser analisado. Uma outra questão que exige um pouco de digressões teóricas. Quando vocês estudarem comigo na próxima unidade de trabalho, a política criminal e as funções da pena criminal, notadamente a pena privativa de liberdade, vocês irão saber que existem teorias da pena, denominadas teorias absolutas, que trabalham fundamentalmente com a ideia de retribuição de culpabilidade de um sujeito pretensamente livre e consciente que comete uma conduta desviante, violando bens jurídicos. E que existem teorias relativas ou preventivas que buscam evitar a ocorrência de delitos. Podemos citar a ideia de uma prevenção geral antes da ocorrência de um delito concreto, direcionada à generalidade de pessoas, a ideia de intimidação, de coação psicológica, é muito cara a esse tronco teórico da pena criminal. Nós temos também a ideia de uma prevenção geral preocupando-se com a proteção de bens jurídicos, estabelecendo a necessidade da demonstração empírica de uma função para a pena criminal, ou então, de uma maneira mais pragmática, a necessidade de proteção do próprio sistema social, a reafirmação da validade da lei, a reafirmação das expectativas normativas dos sujeitos em sociedade. Ou ainda nós temos teorias preventivas especificamente direcionadas ao sujeito considerado delituoso, o sujeito que cometeu uma conduta típica antijurídica e culpável. Uma prevenção especial positiva, direcionada à ideia de ressocialização,
ou uma prevenção especial negativa, mera neutralização. Neutralização seletiva de sujeitos considerados delinquentes. E ainda existem teorias que unificam todas essas perspectivas, teorias unificadoras. Dentro das teorias unificadoras, uma teoria merece destaque, que é denominada teoria dos três pilares. Quais seriam os pilares fundamentais dessa teoria? Antes da ocorrência de qualquer delito, a lei penal, cominando pena privativa de liberdade, especialmente pena privativa de liberdade, geraria intimidação, uma prevenção geral negativa. Depois da ocorrência do delito, devidamente comprovada a responsabilidade penal do acusado, deveria haver na sentença, no caso concreto, no momento da aplicação da pena, a retribuição da culpabilidade do agente na situação concreta. E depois, durante a execução penal, realizar aquilo que o artigo 1º da nossa Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.210 de 84, prevê a harmônica integração social do apenado, do condenado, ou a ideia, enfim, de ressocialização. É possível afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro é adepto dessa, de certo modo, dessa teoria dos três pilares, na medida que o artigo 59 do Código Penal, que trata da aplicação da pena, fala que o juiz, na hora de dosar a pena, de aplicar a pena, deverá encontrar, dentro do mínimo e do máximo combinado em lei para cada tipo penal, aquela quantidade de pena que seja necessária para reprovar a conduta, ou seja, retribuir culpabilidade e prevenir novos delitos, teorias preventivas. Então aí, no artigo 59, a gente percebe claramente a presença dessas duas teorias. Teoria retributiva e teorias preventivas estão ali presentes no artigo 59. O que é complementado no artigo 1º da LEP, que fala dessa harmônica integração social do condenado ou do internado, a ideia de ressocialização. Então, se nós somarmos as disposições do artigo 59 do Código Penal com as disposições do artigo 1º da LEP, a Lei 7.210 de 84, a gente pode perceber que os três pilares da teoria dos três pilares estão contemplados. Qual é o problema? Qual é o problema, então, a partir dessas digressões teóricas, dessa mudança ocorrida no artigo 75 do Código Penal, por intermédio desse famigerado pacote anticrime, que mais se parece com um pacote pró-crime? O problema inicial que deve ser apontado é que nós teremos uma violação à regra da progressividade. O sujeito não tem como se beneficiar do seu eventual bom comportamento prisional. O artigo 112 da mesma Lei de Execução Penal prevê a regra, o princípio da progressividade, que nada mais é do que uma ferramenta de manipulação comportamental dos presos, na expectativa que os presos corram atrás da execução penal, inicialmente a progressão de regime. E para obter esses benefícios terão que ter um bom comportamento prisional, fundamentalmente disciplina e disposição para o trabalho. Aquilo que Michel Foucault denunciava já no século passado, a produção de corpos dóceis e úteis. Pois bem, esse sujeito, ao ficar preso 40 anos, sem qualquer direito a benefícios da execução penal, esse sujeito não terá o benefício da progressividade. E, repito, pessoas com uma sanha punitiva mais à flor da pele, um sentimento de vingança mais à flor da pele, irão dizer, que bom que seja assim. A questão é que os benefícios da execução penal, eles
não servem, como o senso comum pode imaginar, para beneficiar bandidos. Digo e repito, são ferramentas de manipulação comportamental. Por meio da disciplina, por meio do trabalho, forjar sujeitos para, quando saírem do cárcere, saírem o mais possível iguais, normalizados, para funcionar dentro dos ideais dessa sociedade que nós estamos inseridos. Não desconheço que na prática não há qualquer efetivo compromisso com a ideia de ressocialização, com raras exceções dentro do sistema prisional brasileiro. Hoje, falarei disso um pouco mais adiante, o que se vê simplesmente é uma preocupação inicial de neutralizar seletivamente sujeitos perigosos ou inimigos. É isso. Essa ideia romantizada, né, de uma reforma penalista que ocorreu nos anos 80 aqui no Brasil, lamentavelmente, ela não encontra amparo na realidade, na fenomenologia do sistema prisional brasileiro. Mas, em termos legislativos, e a lei é a nossa ferramenta, o nosso instrumento primário de trabalho, nós, estudantes do direito, apesar de termos consciência do papel do direito dentro da construção de relações de poder dentro da sociedade, nós não podemos descuidar dessa nossa ferramenta fundamental de trabalho, que é a lei. E a lei, seja a Constituição da República, seja a Lei de Execução Penal, ela tem essa preocupação. Ela quer fazer com que o sujeito, ao passar pelo sistema prisional, saia melhor. Embora a gente saiba que, em termos práticos, não é isso que ocorre, não há compromisso ético nesse sentido, repito, ressalvando raras exceções. Mas é isso que está na lei. A necessidade de uma execução penal de modo progressivo. De modo progressivo, para que o condenado, ele se ligue, se interesse pela obtenção desses benefícios. À medida que isso para ele é indiferente, que ele não tem preocupação nenhuma, pois não vai obter nenhum desses benefícios, por melhor que ele tenha, por melhor que seja o seu comportamento prisional, nós estamos quebrando uma das principais ferramentas da execução penal, que é justamente o princípio da progressividade da execução da pena privativa de liberdade. Então isso é muito preocupante, muito preocupante. E com isso, o que deixa de ocorrer dentro da teoria dos três pilares? Deixa de ocorrer justamente o último pilar, que é o pilar da ressocialização. A execução penal, então, será fulminada já na sua primeira disposição do artigo lá, 1º da Lei 7.210. Nós não teremos nenhuma capacidade ressocializadora. Por maiores que sejam as críticas às denominadas ideologias ressocialização, reeducação, reinserção, nós não vamos ter efetividade. O artigo 1º da Lei de Execução Penal se tornará como uma disposição de moldura, só para enfeitar, só para, quem sabe, levar ao erro algum estudante de direito mais ingênuo. A execução penal no Brasil deve ressocializar os sujeitos. Então é necessário repensarmos o modelo de execução penal. E essa alteração na forma de pensarmos a execução penal no país passa necessariamente pela análise crítica desse novo artigo 75 do Código Penal, com a redação dada pelo pacote anticrime. Esse pacote, ele, além de tornar a pena, em termos práticos, perpétua para muitos dos condenados, ele fulmina qualquer perspectiva ressocializadora. E aí alguém pode, então, dizer, ou se perguntar, mas para o sujeito ser condenado a 200 e poucos anos, vamos pegar um exemplo aí da mídia, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, ou então sujeitos que cometem diversos crimes violentos,
homicídios, em série. O sujeito fez coisas gravíssimas. Sim, o sujeito fez coisas gravíssimas. Mas aí, de novo, eu invoco aquela pergunta central que será objeto de discussão na nossa próxima unidade de trabalho, em Direito Penal 2. Qual é a indagação, qual é a pergunta central? O que queremos com a pena criminal? Hoje, o que eu vejo na realidade brasileira é uma preocupação inicial em garantir um bom funcionamento da ordem vigente, em primeiro lugar. Depois, neutralizar seletivamente aqueles sujeitos que são considerados perigosos. E daí, por fim, satisfazer alguns sentimentos de vingança. Sentimentos de vingança individual ou sentimentos de vingança coletivos, hoje fortalecidos pela disseminação do ódio, especialmente em redes sociais. Cabe a nós, do ensino superior, elevar o nível do debate. Cabe a nós analisar criticamente essa questão sem as paixões que dominam o senso comum, por mais complicado que isso seja. Porque embora sejamos profissionais do direito, embora sejamos pessoas que buscamos conhecer não só a dogmática jurídica, mas também o pensamento crítico, nós estamos inseridos no meio social. E é muito difícil, de repente, não sofrer a influência desse ódio disseminado, ou de repente não sofrer constrangimentos e dificuldade de manifestar as suas opiniões, que são muito mais fundamentadas do que alguns sujeitos pretensiosos costumam fazer. Com isso, duas providências precisam ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. É fundamental que o Supremo Tribunal Federal, após a devida provocação, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, declare a inconstitucionalidade do artigo 75 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Se isso não for feito, o mínimo que o Supremo Tribunal Federal deve fazer é rever e, assim, revogar a súmula 715, que determina que os benefícios da execução penal sejam verificados, sejam calculados com base no total da condenação e não na pena unificada de 40 anos. Porque, do contrário, nós vamos ter a violação ao artigo 5º, inciso 47, a linha B da Constituição da República. Então, minha proposta é, repito, que o Supremo, após a devida provocação, declare a inconstitucionalidade desse novo teto de 40 anos previsto no novo artigo 75 do Código Penal. Se não fizer isso, o mínimo que o Supremo deve fazer é revogar a súmula 715, possibilitando que as varas de execução penal do país calculem os benefícios da progressão de regime prisional e também livramento condicional, não com base no total da condenação, mas com base na pena unificada de 40 anos. Eu chamo a atenção que existem penalistas, criminólogos críticos, que defendem essa ideia justamente para preservar algum tipo de caráter ressocializador da pena privativa de liberdade, também preocupados com a dignidade humana, também preocupados com a vedação de pena de caráter perpétuo. Então, se nós pesquisarmos a melhor doutrina existente no país, nós vamos perceber que essa não é uma ideia extravagante e que encontra amparo na doutrina mais progressista. Agora, por que o Supremo Tribunal Federal editou essa súmula 715 e mantém a sua aplicação de modo cotidiano no país?
Fundamentalmente, os ministros do STF, sua maioria, entendem que é necessário respeitar a isonomia. Qual seria o raciocínio da maioria do Supremo Tribunal Federal? Se um sujeito foi condenado a 40 anos, hoje, e um outro sujeito foi condenado a 360 anos, haveria violação da isonomia na medida que ambos teriam uma igual execução da pena. Vou repetir. Se um sujeito foi condenado a 40 anos pela prática de determinados crimes e um outro sujeito foi condenado a 360 anos pela prática de outros delitos num outro processo, se todos os benefícios da execução penal forem calculados com base no teto de 40 anos, haveria uma equiparação de situações desiguais, o que violaria a isonomia. Esse raciocínio, ele precisa ser revisto. Por quê? Porque nós precisamos responder à pergunta central. O que nós queremos com a pena privativa de liberdade? Se nós quisermos agir de forma... Se nós quisermos simplesmente retribuir culpabilidade, o que é algo difícil de ser mensurado por uma série de fatores, há diversas críticas, até mesmo com base na psicanálise e a descoberta do inconsciente. Se nós quisermos simplesmente retribuir culpabilidade, neutralizar seletivamente sujeitos considerados perigosos, se nós quisermos vingança, então, repito, nada disso que eu estou falando faz sentido. Agora, se nós quisermos ter um compromisso ético com esse sujeito desviante, se nós quisermos democratizar esse país efetivamente e parar para analisar pressupostos de fato que muitas vezes são omitidos dentro dos processos criminais, até mesmo pela sua limitação de objeto, pela sua estrutura inquisitorial. Se nós quisermos romper com isso, é necessário toda essa discussão. Pessoas do senso comum não precisam problematizar isso. As pessoas que nós nos relacionamos na família, no trabalho, na arquibancada do estádio de futebol, no ônibus, as pessoas, de um modo geral, elas não precisam problematizar isso. Elas podem e tendem a pensar da forma mais simples, com base em sentimentos coletivos de vingança. Mas nós, do direito, temos um compromisso que transcende a esfera do conhecimento jurídico, um compromisso ético, uma base com o outro, uma relação com o outro, uma ética da alteridade. É isso que nos dá dignidade. Se não for para pensar dessa forma, a gente realmente tem que a inteligência artificial tome conta de tudo e que qualquer burocrata faça o trabalho na acusação, na defesa e na tomada de decisão. Eu espero que cada um dos nossos alunos tenha consciência dessa sua obrigação ética. E é para vocês que eu falo especialmente. Isso aqui é uma aula de direito penal de um curso de direito. O segundo argumento utilizado pelo STF é que, um argumento, diria, autorreferente, porque diz que a lei não veda as disposições da súmula 715, ou seja, a lei vigente no país não veda que os benefícios da execução penal sejam calculados com base no total da condenação. Ou seja, não há necessidade desses benefícios serem calculados com base no teto da pena unificada antes de 30 anos e agora de 40. Por isso que eu digo que é um argumento autorreferente, que não faz nenhuma análise crítica. Esse que
eu acabei de expor, vocês podem encontrar, está indicado nos slides, no recurso em habeas corpus 103.551 da primeira turma do STF, relatoria do ministro Fux, decisão de junho de 2011, e o segundo argumento, HC 98.450 da segunda turma do STF, relatoria do ministro Gilmar Mendes, esse que é tão fustigado por alguns sujeitos que querem fechar o Supremo Tribunal Federal ou que querem o seu impeachment. Vejam que talvez esse ministro não seja tão pernicioso para os interesses dessas pessoas como elas imaginam. Por que eu digo isso? Porque o entendimento do ministro vai na linha do punitivismo que caracteriza esse tipo de manifestação, mas isso foge do nosso objeto de estudo hoje. Continuando a análise crítica desse limite máximo de cumprimento de pena em caso de concurso de crimes. Como nós vamos manter as pessoas por mais tempo no cárcere se o Supremo Tribunal Federal, considerado por Kelsen e expressamente previsto no artigo 102 como guardião da Constituição, decidiu, abre aspas, presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, e cuja modificação depende de medidas abrangentes, de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Isso consta da ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal na famosa DPF 347, relatada pelo ministro Marco Aurélio, decisão do Pleno, obviamente, controle concentrado de constitucionalidade, julgamento ocorrido em 9 de setembro de 2015. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já reconhece o estado de coisas inconstitucional que caracteriza o sistema prisional brasileiro. Essa sistemática violação a direitos humanos dos mais básicos. Então, esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, nos termos do artigo 102 dela própria, ele é obrigado, nesse momento, a revogar, melhor dizendo, a súmula 715. Não dá mais para permitirmos a perpetuação desse estado de coisas inconstitucional. Um outro aspecto importante, caros alunos. Além de ser um lugar de violações sistemáticas a direitos humanos, nós temos um problema relacionado à taxa de aprisionamento e ao déficit de vagas no sistema prisional. Eu fiz uma pesquisa na data de ontem, rapidamente, no Infopem, lá no Departamento Penitenciário Nacional, dados oficiais, portanto, que até junho de 2009, estou me apegando aqui, portanto, a informações publicadas já no governo Bolsonaro, já sob o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública do festejado ministro Sérgio Moro. Nós teríamos no Brasil até junho de 2019, esses dados são questionáveis, mas estou me apegando aos dados oficiais para não haver nenhuma discussão. Nós teríamos no Brasil 773.151 presos, para um total de apenas 461.026 vagas, totalizando um déficit de vagas de 312.125 vagas. Ou seja, nós temos quase que o dobro do número de presos para a capacidade declarada pelo governo brasileiro, pelo governo nacional. Então, nós queremos, por meio de uma mudança no Código Penal, deixar as pessoas mais tempo no cárcere. Só que não há cárcere para as pessoas. Não há cárcere com as mínimas condições. As pessoas ficarão amontoadas. As pessoas ficarão
sem direito ao trabalho para remir pena, sem direito ao trabalho para constituir pecúlio e assim poder inclusive ajudar pessoas da própria família. As pessoas ficarão sendo agredidas por um sistema desumanizado e buscarão então se fortalecer através de alianças, através do estabelecimento de fraternidades. Acho que todos conseguem compreender do que estou falando. O que é muito preocupante, se nós quisermos realmente resolver problemas de segurança pública, de criminalidade, de impunidade, etc. É isso que o gestor público, o chefe do executivo, os parlamentares precisam pensar. Essas informações precisam chegar às pessoas com responsabilidade política, para que elas se sintam ao menos constrangidas e não explorem de forma tão desenfreada o medo da população, não façam do medo da população um palanque, um trampolim para a obtenção de mais votos e inclusive para a obtenção de proveitos de natureza econômica, porque há um mercado do medo. Esse clima de insegurança que afeta a todos gera um medo. O medo, consequentemente, gera raiva, porque é um sentimento ruim. E essa raiva é a fonte do sentimento de vingança. E políticos habilidosos exploram isso cotidianamente, seja em eleições gerais de caráter nacional, seja em eleições locais. Independentemente de você ser estudante de direito, é necessário ter consciência disso para não se deixar levar. Há uma outra questão importante, já estou me encaminhando para o encerramento, que diz respeito a problemas sanitários. Nós tivemos, a partir dos anos 80, de forma nacional, de forma mundial também, claro, o problema da AIDS. E esse problema entrou no sistema prisional, especialmente depois da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, que previa, na sua redação original, a vedação à progressão de regime. Algo que só mudou no ano de 2005, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas durante 15 anos, sistematicamente, o Supremo Tribunal Federal disse que a proibição da progressão de regime era algo constitucional. E isso fez com que nós tivéssemos uma grande expansão da população prisional. Lógico que não foi só essa a causa desse encarceramento em massa. Há outros fatores que serão analisados de forma mais detalhada na nossa próxima unidade. Mas, sem sombra de dúvida, a Lei de Crimes Hediondos foi uma causa importante, uma causa determinante nesse crescimento em massa da população prisional brasileira. E com isso, além de AIDS dentro do ambiente prisional, ressurge um problema que tinha sido erradicado no país, que é o problema da tuberculose. Não bastasse isso, nos dias de hoje, incontáveis presos estão sofrendo com um surto de sarna. E agora, nesse momento caótico, nesse momento calamitoso que nós estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, eu não tenho dúvida que o sistema prisional vai ser um local de grande difusão da doença. Porque essas pessoas não estão numa bolha, no espaço sideral, isolados do convívio conosco. Essas pessoas têm contato, não só com parentes nos dias de visita, mas também têm contato com agentes prisionais, com policiais, com servidores públicos, com agentes da área da saúde, médicos, porque em algumas unidades prisionais também existe esse contato. Então eu não tenho dúvida que manter pessoas presas por longos períodos, conforme determinado pelo artigo 75 do Código Penal, além de violar a Constituição, além de violar a regra ou o princípio da progressividade da pena privativa de liberdade, além de ser incompatível com a capacidade de absorção
da população prisional pelo nosso sistema, ou seja, além do déficit de vagas, também há um grave problema sanitário. Isso é, de certo modo, já um clichê falar, mas pelo visto ainda é cabível repetir. Se animais fossem colocados dentro das celas do sistema prisional brasileiro, certamente a comunidade protetora dos animais iria se insurgir e haveria decisão acabando com o local, interditando o local. Então nós temos lugares fechados, úmidos, com altas temperaturas, com pessoas com AIDS, tuberculose, sarna e agora o risco sério de uma epidemia dentro do sistema prisional de coronavírus, o que vai atingir a todos, independentemente de ideologia política, classe social, idade, peso, altura, todos. Todos. Então, se você é incapaz de compreender isso por razões éticas, por razões humanitárias, compreenda isso, ainda que por razões egoísticas ou estratégicas ou pragmáticas, como queira. É necessário cuidar com seriedade do sistema prisional brasileiro. Esta é uma das grandes feridas abertas da sociedade brasileira. Somos a terceira maior população prisional do planeta. Estamos atrás apenas de Estados Unidos e China. Conseguimos ultrapassar os russos. Só que lá, as prisões possuem condições muito melhores do que as nossas. Aqui é um inferno. E esse inferno, uma hora, cobra uma fatura caríssima de pessoas inocentes. Pensemos nisso. Se um sujeito comete um delito, e isso é comprovado após o devido processo legal, ele deve ser responsabilizado dentro da legislação vigente no Brasil. Mas a mesma legislação vigente no Brasil exige, e não poderia deixar de ser diferente numa república democrática, num Estado democrático de direito, a legislação também exige que a execução da pena, especialmente da pena privativa de liberdade, se dê de modo humanizado. Constituição da República, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Lei de Execução Penal, tudo isso é violado no nosso sistema. E como eu já falei em outra aula, isso pode levar o país a condenações no âmbito de cortes internacionais de direitos humanos. Isto pode gerar constrangimentos políticos e isto pode impedir, inclusive, a extradição de sujeitos brasileiros por conta das condições reais dos nossos cárceres. Recentemente, repito, houve um exemplo de uma corte de justiça italiana. Finalizando, caros alunos, um comentário à parte. Contra o pacote anticrime, a Lei 13.964, foram ajuizadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. A de 6298, 6299, 6300, 6305. 4. Entidades que ajuizaram essas ações diretas de inconstitucionalidade: a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, os partidos políticos Podemos e Cidadania, PSL e a última de CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. As 4 ações diretas de inconstitucionalidade atacaram a alteração do artigo 75,
Não. Atacaram disposição da LEP que configura falta grave se o sujeito não se submeter à produção eventual de prova contra si mesmo? Também não. Atacaram o que essas instituições, esses órgãos, esses partidos políticos? Atacaram fundamentalmente a figura do juiz das garantias na fase de investigação preliminar até o efetivo recebimento da denúncia ou queixa, e atacaram também, entre outros aspectos, o acordo de não persecução penal e também a questão da gestão das provas, na cadeia de custódia, etc., por parte do Ministério Público. Ou seja, atacaram tudo aquilo na parte processual penal que eventualmente possa beneficiar sujeitos acusados da prática de um delito. Mas os aspectos inconstitucionais dessa alteração do artigo 75, silêncio profundo. Isso é sintomático. Isso é sintomático. Isso indica qual é a mentalidade ou a cultura hoje dominante na política e por instituições muito importantes do país. E qual foi, dentre tantos argumentos para apontar a inconstitucionalidade dessas disposições que beneficiam acusados no processo penal, qual foi um dos argumentos trazidos por essas instituições e partidos políticos? O argumento orçamentário. Retomando então, eu estava no item 3.7 dos nossos slides, falando da crise fiscal e os impactos orçamentários dessa mudança. E eu então salientei que contra o pacote anticrime foram ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade atacando somente disposições que beneficiam os acusados no processo penal. Essa disposição específica que nós estamos analisando, que subiu de 30 para 40 anos o teto de efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade, não houve nenhum tipo de alegação de inconstitucionalidade. E aí, como eu ia dizendo, a criação, por exemplo, da figura do juiz das garantias na instrução preliminar, se ela é inconstitucional porque não haveria dotação orçamentária para dar conta da criação de novos cargos de juiz, da mesma forma, então, é inconstitucional a lei na medida que ela, ao determinar que as pessoas fiquem mais tempo presas, também exigirá mais recursos do orçamento. Recursos esses raros. Vivemos uma crise fiscal. Então, ao invés de usarmos recursos para a educação e a área da saúde, especialmente da saúde pública, hoje em dia, né, nos dias que vivemos tão lembrada, se não há recursos suficientes para isso, nós vamos utilizar os recursos para a ampliação do sistema prisional. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido em termos éticos. Isso só faz sentido na medida que se quer, ao invés de promover mudanças, transformações de caráter estrutural, econômico no país, ao invés de fazermos isso, simplesmente colocaremos esses sujeitos indesejáveis, geralmente homens pobres, de baixa escolaridade, jovens, vinculados a tráfico de drogas ou crimes patrimoniais. E aí, ao invés de cuidarmos de problemas sociais, nós simplesmente vamos colocar essas pessoas para dentro do cárcere, ou, dentro da lógica da necropolítica, eliminando inclusive fisicamente, através do extermínio nas periferias. Então, minhas considerações finais para nós encerrarmos a minha exposição e partirmos para uma etapa de troca de informações, responder questionamentos, etc. Do total de presos que existem no Brasil, que apontei há pouco, segundo dados de junho de 2019, 773.151 presos, desse total, quase 40% estão presos por envolvimento com o tráfico de drogas. E qual é o traficante que está preso geralmente no país? São aqueles responsáveis pela exportação de 300, 500 quilos, toneladas de cocaína pelos portos e aeroportos? Não. Geralmente é o traficante de varejo. É aquilo que no jargão das prisões se chama de chinelagem. É o sujeito que foi apreendido com pequenas quantidades de drogas nos varejos das cidades. Este é fundamentalmente o traficante preso no Brasil. Porque ele é mais alcançável
pelas polícias de um modo geral. Aquela criminalidade mais sofisticada, por meio de longas e caras operações do Departamento de Polícia Federal, raramente geram prisões. Quem mais está preso dentro desse contingente todo? 36, quase 37% são pessoas que estão presas porque cometeram crimes contra o patrimônio, notadamente roubo. Roubo com ou sem arma de fogo, mas especialmente roubo. Então, se nós pegarmos os autores de crimes, tráfico de drogas, roubos e furtos, e, por incrível que pareça, ainda existe gente presa pela prática de furto, que é subtração patrimonial sem violência ou grave ameaça. Se nós pegarmos esse contingente, nós vamos ter um total de 76,16% de toda a população prisional brasileira. Então, quem comete esse crime de tráfico de drogas de varejão? Quem comete crimes patrimoniais de roubo ou furtos? Geralmente, são pessoas de baixa escolaridade, são pessoas de baixa renda, enfim, pessoas sem influência política, econômica e midiática. Eles representam, de certo modo, uma humanidade sobrante dentro da era neoliberal que vivemos nos dias de hoje, com uma força inescondível. Ou seja, embora pobreza e criminalidade não possuam nenhuma conexão, nenhuma causalidade inexorável, como algum positivista de plantão de forma inadvertida pode pensar, é necessário reconhecer que os problemas sociais contingencialmente levam os sujeitos a cometerem condutas desviantes, especialmente tráfico de drogas e crimes patrimoniais, e esse é o foco principal dos processos de criminalização. É por isso que nós temos cadeias lotadas de homens jovens, negros ou afrodescendentes, pobres, de baixa escolaridade e com envolvimento com esse tipo de crime, principalmente. Então há uma escolha seletiva do sistema de justiça criminal. Usando um linguajar mais vulgar, falando de uma maneira mais popular, é mais fácil bater nessa gente. Essa gente tem pouca capacidade de resistência. Eles são mais vulneráveis. Então é por uma razão muito simples que esse é o perfil socioeconômico dos nossos presos. Essas informações então indicam que o país, ao invés de resolver problemas sociais, prefere aprisionar, principalmente essas categorias de sujeitos mais vulneráveis. Esses sujeitos, então, dentro dessa nossa sociedade 20 por 80, como diria o professor Zaffaroni, o que é isso? Uma sociedade de 20% de incluídos e 80% de excluídos. Esses sujeitos precisam ser controlados. Então, mais do mesmo está sendo oferecido pelos nossos governantes, pelo nosso parlamento. Mais aprisionamento. Nós tivemos a lei de crimes hediondos em 90, não tivemos diminuição dos crimes hediondos. Nós tivemos uma lei coibindo organizações criminosas em 95, elas não diminuíram. Tivemos uma lei, o Código de Trânsito Brasileiro, em 97, com a promessa de resolver o problema da violência no trânsito, também não foi resolvido. Crimes contra o meio ambiente, nada resolvido. Nenhum tipo de fenômeno criminal se resolve com meras mudanças em lei. Isto é primário. Pensar o contrário é sintoma de irracionalidade. Então, meus caros alunos, essas são as minhas considerações a respeito do limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade. As questões são complexas, são difíceis,
e precisam ser estudadas seriamente. Por isso, daqui para frente, cabe a vocês realizarem as leituras complementares, se aprofundando, buscando mais e mais conhecimento. Isso é estudar com responsabilidade. Eu vou, então, pedir que vocês encaminhem as suas perguntas, pode ser por meio dos comentários nessa live, nessa transmissão ao vivo, ou na anterior, que foi interrompida, ou, se quiserem, com mais calma, inclusive após rever o que eu falei, por meio do nosso e-mail, leandro.gornick@univille.br. Me despeço de todos, agradecendo a atenção, especialmente dos alunos do quarto semestre, e agradecendo novamente todo o apoio que eu tenho recebido, demonstrando boa vontade de todos, para que nós não sejamos ainda mais prejudicados com esse período de isolamento social. Um abraço a todos e até breve.